Fala galera, sejam bem-vindos de volta e a gente vai falar hoje da história de Samurai Jack. Olha só, o Samurai Jack segue uma jornada muito épica de um samurai deslocado no tempo. Ele tem a tarefa de derrotar um demônio que muda de forma conhecida como Ako e encontrar um caminho de volta para sua própria época. Armado com uma espada e um espírito indomável, Jack enfrenta muitos desafios enquanto incorpora um código de guerreiro, buscando redenção e finalmente uma chance de voltar para casa. Num deserto desolado onde o sol está encoberto por um eclipse solar, o antigo mal começa a despertar. Esse mal se chama Ako, o vilão desse desenho, que espalha todo o caos e destruição por toda parte. Perto dali, o imperador conta para o seu filho a história de uma batalha contra o demônio, que era imune às armas mortais. Determinado a salvar a sua terra então, ele cavalgou até o topo de uma montanha em busca de 3 monges com habilidades místicas e muitos poderes. Os monges forjaram para ele uma lâmina encantada, uma arma lendária que poderia realmente ferir o perverso Ako. Armado com essa arma e abençoado pelos monges, o imperador arriscou tudo e enfrentou Ako numa luta brutal. No final, ele conseguiu prender o demônio de volta no terreno baldio que ele tinha criado, e depois de se livrar do Ako, o imperador reconstruiu as suas terras, rezando para que nunca mais precisasse lidar com aquele monstro novamente. No entanto, por seu desgosto, o monstruoso Ako acabou voltando, movido pela vingança agora, e enquanto as forças lutavam para deter ele com as suas armas mortais, tudo era insuficiente. O imperador correu para recuperar sua espada mágica, mas infelizmente ele foi capturado. Só que nos seus momentos finais, ele incentivou a sua esposa a prosseguir com o plano preparado. A mulher pegou um menino e enviou ele para o mundo para poder treinar por 17 anos sob o comando dos melhores guerreiros do mundo, preparando ele para desfazer os danos causados por Ako. E durante a sua jornada, ele estudou astrologia como capitão do navio. No Oriente Médio, ele passou a dominar várias técnicas para andar a cavalo e também na África aprimorou suas habilidades nas lutas com bastões. Viajando para o Egito, ele aprendeu a decifrar hieróglifos antes de ir para a Grécia para adquirir técnicas de luta. Na Europa, ele se encontrou com Robin Hood, que instruiu ele no tiro com arco, e ao longo do caminho ele se tornou especialista em vela, no lançamento de machados e lanças também. Por fim, concluiu seu treinamento no templo Shaolin, dominando a arte do Kung Fu. Depois de 17 anos, ele se reuniu com a sua mãe num templo nevado, onde ele presenteou com um kimono branco e uma lâmina do seu pai. Agora totalmente preparado, o jovem partiu para enfrentar o seu arqui-inimigo. Cheio de determinação inabalável, ele então retornou para sua terra natal, apenas para descobrir que o seu povo tinha sido escravizado, tinha sido submetido a um tratamento desumano nas minas. Entre eles, encontrou o seu pai, frágil e muito idoso. Ele triunfou sobre os guardas, libertando seu pai, que alertou sobre a traição de Ako. Determinado então, ele viajou para a torre de Ako e encontrou várias manifestações do vilão, que mudava de forma a todo momento. Nenhum deles era páreo para o jovem, porque ele derrotou cada um por um. Só que no momento em que estava prestes a desferir o golpe final, o decisivo, o Ako, em um movimento desesperado, abriu uma porta através do espaço e lançou o Jack para um futuro distante. Mas antes da gente continuar essa história do Jack, vamos falar um pouquinho mais sobre a origem do Ako e como o imperador conseguiu derrotar ele. No início dos tempos, o universo estava cheio de vazio, apenas um espaço infinito esperando algo acontecer. Então teve uma explosão massiva que criou todo o universo, junto com uma enorme massa negra maligna chamada o Mal Supremo. Esse Mal Supremo queria destruir o novo universo, só que 3 figuras piedosas se aproximaram e disseram: "Hoje não, meu amigo. Hoje não!" Os deuses Odin, Ra e Rama travaram essa batalha feroz contra o Mal Supremo, e embora tenham conseguido derrotar com sucesso ele usando suas armas divinas, um pequeno fragmento da força das trevas sobreviveu, encontrando um refúgio no planeta Terra, o último lugar que dava para se ficar. Ele aterrissou no Japão, causando uma enorme explosão que resultou na morte de todos os dinossauros. A massa negra começou a crescer e se tornou uma poça gigante de alcatrão, que foi absorvendo seus corpos e crescendo por toda parte, tomando uma estranha forma espessa e pontiaguda. Séculos depois, quando se passaram, a Terra deu origem à sua espécie mais complexa, os humanos. Longe da voracidade da massa negra, os humanos se estabeleceram em várias civilizações, avançando, e quando a monarquia do Japão foi criada, a massa negra encontrou um caminho mais próximo da civilização. O imperador do Palácio Imperial viu a situação e decidiu acabar com essa ameaça desde a sua fonte. A sua esposa grávida implorou para que ele não fosse, só que ele disse: "Querida, eu amo você, mas eu tenho que fazer isso. Se a gente não fizer algo, a Terra vai morrer." O homem tinha total razão, então o imperador colocou as mãos em uma poção venenosa mágica, acreditando que era a chave para finalmente pôr fim nessa loucura. Ele reuniu uma equipe de cavalaria de elite e cavalgou direto para o coração da floresta. A floresta, cara, pareceu despertar, com espinhos e rompendo do chão, derrubando todos os homens do imperador. Implacável, ele persistiu, foi com todas as forças possíveis em direção ao centro da floresta, e quando chegou no centro, o imperador pegou uma flecha e mergulhou no veneno, mirando no núcleo da massa negra. Só que adivinha o que aconteceu? Em vez de destruir essa praga, algo selvagem aconteceu, cara. Deu essa praga uma forma física, e essa forma não era outra senão o Ako, o infame demônio que muda de forma que todos conhecemos. O imperador tentou fazer tudo o que ele pôde com as suas armas mortais, só que aí a gente vai ter que encarar os fatos, eles não eram páreos para os poderes do Ako.
O Akko conjurou uma enorme árvore prendendo o Imperador contra o seu tronco, então ele prosseguiu para desencadear o caos no palácio, garantindo que o Imperador observasse cada pedaço dessa destruição. Enquanto o Akko começou a enlouquecer, destruindo o reino do Imperador, o Imperador ficou preso, incapaz de fazer qualquer coisa, mas para sua sorte, o cavalo de Odin chegou para resgatar ele. O cavalo levou para uma alta montanha onde residia Ra, Vinchu e Odin. Eles revelaram o que Akko realmente era e então retiraram o espírito puro do Imperador. Mas não se preocupa, eles são deuses legais, então eles transformaram isso numa espada mística encantada. Todos enfeitados com armadura prateada, brilhante, empunhando essa sua espada encantada, foram pra luta. O Imperador estava pronto para enfrentar o Akko, cavalgando numa nuvem mítica em volta de uma batalha, brandindo a sua espada que na verdade podia ferir o Akko agora, que estava todo confuso, já que nenhuma arma mortal poderia tocá-lo antes. O Imperador contou a ele sobre a origem dessa espada, e o Akko tentou fugir porque sabia que estava em apuros. O Imperador seguiu ele, enfiou a espada nele, aprisionando o Akko dentro de uma arma, e em seguida ele enfiou essa espada no chão, enquanto o Akko se transformava numa grande árvore retorcida. Enquanto ele praguejava, de volta, um dia para se vingar, o Imperador então voltou para sua esposa depois de ouvir o bebê chorando e segurou seu filho recém-nascido no colo. Ele então disse à sua esposa que ele deveria ter um plano caso o Akko retornasse, e adivinha só? Ele realmente retornou. Quase 8 anos depois do Imperador ter aprisionado ele no chão, ele retornou. E agora que nós conhecemos a história por trás do nascimento do Akko e o seu retorno, bora abordar um evento de um desenho aqui que ocorreram depois que o Jack foi enviado para o futuro distante. Jack, depois de ser transportado para esse mundo louco e futurista, com vários edifícios impotentes, carros voadores, todos os tipos de aparelhos mortais, imagina só o grande choque cultural que aconteceu na mente dele. Depois de quase ser morto, ele se deparou com 3 extraterrestres locais que dão a ele o nome de Jack, e considerando como ele carregava uma espada e usava um kimono, ele era frequentemente chamado de Samurai Jack, que aliás não é o seu nome verdadeiro, tá? É algo que escolheu ao longo do caminho. O deus sabe qual é o verdadeiro nome dele. Ele também descobre que no futuro, Akko dominaria completamente o mundo e usa os seus poderes para expandir ainda mais os seus esquemas malignos. Sentindo-se muito chateado com o rosto do Akko estampado em todo lugar, o Jack então decide fazer o que qualquer uma pessoa normal faria para relaxar. Ele vai pro bar mais próximo para beber uma brejinha, Mas adivinha só, os moradores locais têm uma maneira engraçada de receber ele. Eles tentam matar o Jack, não sei porquê, Fala sobre uma recepção mais calorosa. E depois que toda aquela festa maluca termina, o Jack foi abordado por 3 arqueólogos falantes, que na verdade são cães. A sua espécie é forçada por Akko a desenterrar joias preciosas e eles precisam ajudar o Jack. Sendo o cara determinado que é, o Jack concorda porque sabe que isso se aproximaria de Akko. Enquanto eles partem para o local de escravização, um dos espiões de Akko estava espionando e informa a eles sobre a chegada do Jack. Enfurecido, o Akko envia um exército de robôs e insetos mortais para lidar com a situação. Jack e os cães descobrem sobre o ataque e uma sequência épica de eventos começa a se desencadear. O Jack prepara todas as defesas, só que temos um problema aí. Uma vez que todas as defesas acabam caindo, ele tem que lutar contra os robôs assassinos de pé, o que segue uma sequência de lutas incrivelmente épicas. Eu até nunca vi uma melhor do que essa. Depois, ele vagueia em busca de comida e se depara com alguns seres conhecidos como Cryptelites, e aí eles vão atrás de uma criatura furiosa conhecida como Wooly, e eles convidam o Jack para um banquete no seu assentamento lá. Ele descobre que os Woolies são pacíficos, mas são escravizados por esses diabinhos, então acaba que ele ajuda a libertar suas terras em troca. Mas um velho diz ao Jack que viajar para o norte seria para onde ele teria que ir, onde ele poderia encontrar um caminho de volta para casa. Jack então segue o conselho e vai para a Arábia, onde uma cartomante diz para ele para procurar a joia que possui o poder de mandá-lo de volta para casa. Ao longo da sua jornada, ele encontra uma mulher chamada Ikra, que busca a mesma joia para libertar o seu pai nas mãos de Akko. Os dois viajam pelo deserto, onde encontram vários monstros e são salvos várias vezes. Como resultado, os dois começam a se unir até finalmente chegarem até essa joia. Lá, Ikra acaba destruindo essa joia e revela ser nada menos do que Akko, o Metamorfo. Tendo as suas esperanças destruídas agora, o Jack tem que viajar por todo o mundo para encontrar o caminho de volta para casa. Jack então visita uma cidade no fundo do oceano, luta contra um monstro de lava dentro de um vulcão e até viaja para o espaço. Infelizmente, todos os seus esforços são prejudicados pelos esquemas malignos de Akko. Eventualmente, ele acaba tropeçando numa ponte que se estende até onde a vista alcança, e depois de se aventurar nelas por dias, ele acaba encontrando um escocês que está atravessando a ponte do outro lado. Os dois brigam por dias para ver quem passa primeiro, até que alguns caçadores de recompensa derrubam os dois. E acaba que os dois tiveram que aprender a lutar em equipe nessa hora,
Eles então deixam as diferenças de lado e o Jack se torna um amigo de longa data. Algum tempo depois, o escocês precisava salvar a sua esposa e o Jack oferece ajuda. Os dois resgatam ela com sucesso do castelo de Boom. A busca do Jack pelo portal do tempo continua enquanto ele luta contra alguns zumbis. Um colecionador de armas chamado Demongo vira uma galinha e faz uma espécie de rave que fez lavagem cerebral nas crianças. Ele então até aprende a pular bem com os macacos brancos e troca de mostrar a eles como se defenderem. E esse episódio é até muito engraçado, acho que o mais cômico de todos. Se você quer rir, definitivamente você tem que assistir esse episódio, tá? O Jack então depois disso viaja pro Egito, aonde enfrenta os seus adversários mais formidáveis até então, os seguidores de Set. Principalmente derrotado, Jack recebe a ajuda do deus do sol Ra, permitindo a ele derrotar seus ferozes inimigos. E o Jack conhece algumas criaturas viajantes, né, que mostram pra ele o caminho para um portal do tempo. Só que quando ele finalmente chega nesse portal, ele é saudado por um grande guardião que diz a ele que tem que vencê-lo para passar. Bem, o Jack não consegue vencer esse cara, né? Nem mesmo chega perto disso. A próxima coisa que você sabe é que a criatura vermelha que parecia um morcego aparece e leva o Jack embora. Enquanto ele se afasta, o portal do tempo retrata o futuro do Jack, que basicamente nos diz que ele teria que suportar muito se quisesse usar esse portal. E depois de um tempo, o Jack é emboscado por um grupo de monges Shaolin, que pertencem ao mesmo templo aonde ele treinou. Eles então levam o Jack para conhecer o seu líder, que é muito antigo e de alguma forma está preso dentro de uma árvore. Acontece que esse ancião preso na árvore não é outro senão o seu velho amigo Tan Zhang, a mesma pessoa com quem ele costumava treinar no templo antigamente. Ele que o guia até o portal do lado dos dois monges, só que acaba surgindo uma situação em que ele tem que escolher entre o portal ou salvar os monges. E ele escolhe a última opção, né? Salvar os seus amigos. E o portal acaba se fechando, deixando o Jack encontrar outro caminho de volta para casa. Seguindo em frente então, o Jack luta contra um ninja, salvando uma cidade de robôs, ensinando uma lição valiosa para o samurai do Walmart, que até pega um resfriado de arco. Depois de ter passado por muita coisa, o Jack então perde a memória e começa a trabalhar como garçom sob o nome de Branch. Felizmente para ele, o único amigo que fez ao longo do caminho encontra ele e o ajuda a recuperar os seus sentidos, usando, digamos que um método aí um pouco ortodoxo, né? Enquanto o Jack continua sua aventura, ele tem uma missão de encontrar outro portal do tempo então. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Depois da quarta temporada, depois que ela terminou em 2004, nós tivemos que esperar muito tempo para a próxima temporada. 13 anos mais especificamente, né? O que é muito tempo mesmo. Teve gente que nem tá viva para ver essa próxima temporada. Foi há 84 anos. Só que a espera valeu totalmente a pena, porque a quinta temporada se tornou a favorita absoluta de todos os fãs. Eles realmente levaram a sério toda a produção, mantiveram um estilo artístico muito bom, também adicionaram cores mais vibrantes, o nivelamento da animação foi melhorando e um banquete visual, cara, acredita em mim, foi muito bom. Além disso, o desenho tomou um rumo mais sombrio, com mais sangue e um grande foco na ação, o que muita gente já gostava dessa parte. Realmente foi uma grande subida de nível, né? Acho que foi para um outro patamar e você precisa muito assistir a quinta temporada para apreciar completamente a sua beleza. Bom, 50 anos se passaram desde o Jack chegar ao futuro, mas o tempo não parece afetar ele não envelhece, mas o seu sofrimento continua. A compreensão de Akko sufoca o passado, o presente, o futuro, tudo, a esperança estava completamente perdida. Várias décadas do reinado de Akko deram origem ao culto exclusivamente feminino que o considerava o seu deus. As mulheres realizavam rituais, cerimônias em homenagem a ele e até mesmo construíam estátuas para agradar o seu deus. Impressionado com toda essa devoção delas, ele derramava uma poção de si mesmo em uma xícara, e ao beber isso, o líder do culto engravidava e dava luz a 7 filhas conhecidas como as filhas de Akko. Durante vários anos, essas filhas foram criadas só com um propósito: matar o Jack, porque ele era a única força oposta do deus Akko. O Jack, por outro lado, estava mentalmente exausto, vendo seus próprios pais em alucinações, contando que ele os traiu e retornou ao passado. Ele estava sendo assombrado por fantasmas samurai que constantemente diziam a ele para acabar com a sua própria miséria. Mas, apesar de tudo isso, o Jack continuava sua busca e ajudava as pessoas ao longo do caminho. Por outro lado, o Jack acidentalmente deixou cair sua espada encantada em um buraco, e agora ele não tem como se defender. Scaramouche, então, que era um robô assassino, foi enviado para matar o Jack, mas ele ficou sabendo disso e tentou informar Akko, só que o Jack impediu e destruiu o seu corpo. Acredite ou não, o Akko atingiu o fundo do poço e agora está participando de sessões de terapia. Basicamente, um poderoso vilão que está lutando contra a depressão agora. Bom, em 50 anos destruindo sistematicamente todos os portais do tempo, Akko esperava que a velhice eventualmente alcançasse o nosso herói e fizesse o trabalho para ele. Só que aqui tá um chute grande. O próprio portal que trouxe Jack a essa linha do tempo concedeu a ele imunidade ao envelhecimento,
Portanto, cara, embora o Jack não seja invencível ou imortal, os efeitos do tempo simplesmente não afetam ele. Pode parecer uma bênção, mas confia em mim, é mais uma maldição disfarçada do que uma própria bênção. Jack então se encontra numa situação de vida ou morte, sem nada para se defender, e se esconde em um templo abandonado. Pouco depois ele acaba sendo emboscado por uma das filhas de Akko, a quem ele consegue matar por muito pouco. O Jack pode ter matado milhares de monstros ao longo dos anos, mas essa é a primeira vez que ele tirou a vida de uma humana. Humana, entre aspas, né? Ele não gosta muito do sentimento que ele sentiu depois disso. E o Jack fica gravemente ferido na luta e acaba perdendo muito sangue. Só que os seus problemas só aumentam, porque ainda não enfrentou as outras 6 filhas de Akko. E depois de algum tempo, as filhas encontraram o Jack e se uniram contra ele, numa batalha que era uma das mais ferozes e brutais de todos os tempos. Ele consegue derrotar essas garotas uma por uma. No entanto, à medida que ele vai avançando, ele acaba descobrindo que uma das filhas, chamada Ashi, sobreviveu. Só que de repente os dois são engolidos por um monstro gigante de neve. Lá dentro, enquanto Jack tenta explicar a verdadeira natureza de Akko, eles são cercados por alguns monstros azul esverdeado ali, e Ashi tenta chutar o Jack contra eles para que ele seja morto. Só que no final, o Jack acaba salvando a sua vida várias vezes. No final das contas, os dois conseguem sair do monstro e Ashi, tendo uma nova perspectiva na vida, começa a duvidar de tudo que foi ensinado para ela. Enquanto isso, um escocês, agora mais velho obviamente, lidera o seu exército de 100 filhas contra Akko. Sabendo que ele não tem chance, ele fica para trás para ganhar tempo para que as suas filhas consigam escapar. Infelizmente ele acaba morrendo nesse processo, mas o seu espírito vive como um fantasma graças às ruínas celtas em sua espada. Unindo em seu propósito, o escocês e as suas filhas prometem encontrar Jack e seguem em frente nessa luta contra Akko. Por outro lado, Jack leva Ashi para um passeio pela cidade, onde ela vê o mal que o seu pai espalhou. Eles então vão para uma fábrica operada por crianças com mente controlada e libertam essas crianças. Porém, quando desligam os aparelhos que eles controlavam lá, todas as crianças acabam caindo no chão, parecendo mortas. Em agonia, o Jack mais uma vez vê o fantasma do samurai e o segue para fora dessa fábrica. Ashi logo descobre que as crianças todas estão vivas e sai em busca de Jack. Na sua jornada, ela acaba encontrando pessoas do passado do Jack, pessoas que ele ajudou ou enfrentou em batalhas. As suas histórias ou experiências acabam infundindo em Ashi e renovando o senso de esperança dela, convencendo ela de que Jack realmente tem o poder de causar um impacto positivo no mundo. Eventualmente, ela acaba encontrando Jack num cemitério onde o fantasma samurai convence ele a cometer o ato de seppuku. Ashi intervém e lembra de todas as pessoas que ajudou. Ela também diz a ele que as crianças estão vivas, dando forças para ele enfrentar o samurai fantasma. Quando Ashi se pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, o Jack responde que é hora de rastrear a sua espada. A dupla então chega numa montanha onde o Jack perdeu a sua espada, só para descobrir que a espada foi embora. Em vez disso, ao contrário de qualquer coisa, o Jack decide meditar aí para procurar a espada no mundo espiritual e se depara com 3 deuses, Odin, Ra e Rama. Eles então consideram digno e forjam uma katana totalmente nova e mais forte pro Jack. E aí, quando ele retorna do mundo espiritual, enquanto isso, Ashi estava protegendo o seu corpo dos atacantes, incluindo o exército de orcs e a alta sacerdotisa. Com sua aparência e confiança restauradas agora, o Jack decidiu que era hora de enfrentar o Akko pela última vez. E enquanto os dois ali enfrentam mais caçadores de recompensa e se aproximam de Akko, Jack e Ashi se aproximam e se tornam uma dupla formidável. Ah, e por falar nisso, lembra daquele robô assassino lá, o Scaramouche? Pois é, cara, ele rastejou até a cova de Akko e informou a Jack que perdeu a sua espada. Animando com essa revelação, então, Akko restaura o corpo de Scaramouche e os dois unem forças para caçar o Jack. Enquanto isso, Jack retorna para o portal com o guardião que ele conseguiu vencer. Ele retorna ao portal, então, antes de descobrir que Akko também deixou as suas marcas lá. Akko e o robô localizam Jack e Ashi, mas assim que Jack pega sua katana, Akko explode a cabeça de Scaramouche. Ele então revela que, desde que Ashi nasceu, na sua própria essência, ele tem o poder de controlá-la. Ele usa Ashi como marionete para lutar contra Jack, que entrega sua espada, porque não consegue se obrigar a matar uma mulher que ama. Nessa hora, o Akko restringe Jack e força Ashi a desferir o golpe mortal, enquanto transmite todo o evento. Testemunhando isso, todas as pessoas que o Jack ajudou no passado se rebelam e atacam o Akko. E apesar dos contratempos iniciais, o escocês e a sua filha conseguem chegar, virando a maré da batalha. Enquanto isso, Jack se liberta, mas Ashi ainda está sob o controle de Akko e consegue confrontar ele. O Jack então começa a falar sobre o seu amor, fazendo com que Ashi se liberte da influência de Akko. Ela descobre que tem os mesmos poderes de Akko e abre um portal do tempo, permitindo que o Jack e ela finalmente retornem ao passado juntos. Numa reviravolta
completa, Jack e Ash retornam para o passado de volta ao momento em que o Jack foi enviado para o futuro, e a força do Jack aumenta, permitindo que ele derrote Akko facilmente, selando ele na sua espada e encerrando seu reinado de terror. Reunidos com sua família, o Jack encontra a felicidade de novo e eventualmente se casa com Ash. No entanto, durante essa cerimônia de casamento, Ash acaba desmaiando repentinamente, e é revelado que como o Akko nunca existiu no futuro, a Ash, na verdade, que nasceu da essência do Akko, não pode existir no presente. E enquanto a Ash desaparece nos seus braços, o Jack lamenta sua perda, mas encontra conforto nas suas memórias. Sozinho numa floresta florescente agora, ele reflete sobre a sua jornada, sabendo que trouxe esperança pro mundo depois de matar o mal que era o Akko. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa aquele likezão, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, pra poder continuar acompanhando mais histórias dos cartoons antigos, cara. Isso aqui é nostalgia pura, não tem como a gente negar. Tamo junto sempre, galera. Beijinhos no coração e eu te vejo na próxima.